Imagina a seguinte cena. São 5 horas da manhã. O dia mal começou a clarear, mas o silêncio já foi completamente estilhaçado pelo grave de um paredão de som automotivo. Nossa, o pesadelo de qualquer um. Exato. E aí, alguns quarteirões para o lado, tem o ruído contínuo daqueles alojamentos empresariais lotados de trabalhadores. E como se não bastasse, tudo isso se mistura com o toque das sirenes de segurança alertando sobre os perigos da mineração. É um cenário de exaustão, né? Acústica, psicológica. Sim, total. E o detalhe é que em Antônio Pereira, que é um distrito de Ouro Preto, isso não é tipo um filme distópico. É só a rotina de uma terça-feira qualquer. E a resposta instintiva de qualquer pessoa diante de um ambiente tão hostil assim é indignação. É o mínimo, né? O problema estrutural, e acho que é o que a gente vai focar hoje, começa quando essa indignação bate de frente com o muro da burocracia estatal. Exatamente. O grito por socorro simplesmente não ressoa lá dentro dos departamentos de planejamento urbano. E é por isso que a missão da nossa imersão profunda de hoje é decodificar passo a passo como pegar esse incômodo diário e transformar numa lei municipal real. E a gente tem um material incrível para fazer isso. Temos sim. Para quem está acompanhando a gente, a nossa pilha de documentos hoje tem um contraste muito interessante. De um lado, a gente tem o peso pesado do poder público, que é o caderno de proposições para revisão do Plano Diretor de Ouro Preto. Que já está na terceira etapa, né? Isso, um catatal de 144 páginas, lotado daquele jargão urbanístico mais denso possível. E do outro lado da mesa, a gente tem um texto super pragmático. Um verdadeiro manual de sobrevivência. Exato. O texto chama Como Transformar Incômodo em Ação, o que moradores de Antônio Pereira podem e devem fazer agora. Esse material tem a curadoria do Jorge Guerra Pires, que é morador de lá. Para a gente entender essa dinâmica, eu gosto de usar uma analogia. Imagina que o plano diretor é tipo o código-fonte de um software super complexo chamado cidade. Adoro essa analogia. Né? Se tem um erro nesse código, a cidade inteira trava. E o grande erro que a maioria de nós comete no ativismo urbano é tentar consertar os problemas desse software gritando com a tela do computador. Nossa, sim. E a tela não escupa. Pois é, a máquina administrativa não foi programada para processar emoções ou desabafos. Sabe, a gestão pública trabalha com dados técnicos. Para corrigir esse bug da poluição sonora, a gente precisa acessar o sistema e reescrever a linha de código na linguagem que o computador da prefeitura entende. Então, vamos desempacotar um pouco desse código-fonte. O plano diretor de Ouro Preto não é só um monte de regra jogada. Ele tem uma arquitetura bem lógica. É um funil, na verdade. Isso, um funil. Começa com os princípios, que são os valores gerais, desce para as diretrizes, que são orientações por tema, e só depois chega nas estratégias operacionais e nos instrumentos normativos, que são as leis de fato. O macrozoneamento, o IPTU, essas coisas. E é fascinante ver como a cidade tenta lidar com isso no diagnóstico participativo. O diagnóstico é aquela fase de coleta de dados brutos. E o que os dados mostraram lá? Então, a mobilidade urbana foi a maior urgência da população. 12,4% de todas as menções nas oficinas foram sobre isso. E o legal é que esse clamor sobre o trânsito conseguiu ser traduzido para o sistema. Ah, então eles conseguiram emplacar algo no documento de 144 páginas? Sim, o documento agora tem propostas super ousadas, tipo a implementação gradual da tarifa zero no transporte e a criação de infraestrutura só para pedestres. A dor virou código. Tá, mas aí eu tenho que fazer um papel de advogado do diabo aqui. Manda. Porque, quando a gente olha para esse caderno de proposições, a barreira linguística é assustadora. O texto fala em macrozonas urbanas, as MZU. Fala em pagamento por serviços ambientais, o PSA. Uma sopa de letrinhas. Total. Como é que se espera que um trabalhador, um morador comum que não tem formação em direito administrativo, encontre espaço para participar? Parece que a linguagem já é um filtro para excluir as pessoas. E eu concordo em gênero, número e grau. A exclusão técnica é a grande falha do planejamento urbano moderno.
Mas a solução não é o cidadão tentar decorar as 144 páginas de uma vez. Uf, É mudar a lente, sabe? Diminuir o escopo. Em vez de olhar para o município inteiro, você olha para o microcosmo do seu bairro, do seu distrito. É na porta de casa que a teoria abstrata das macrozonas bate de frente com a realidade. o que nos traz de volta para Antônio Pereira e para o estudo de caso do nosso outro documento. Exatamente. O texto do morador expõe essa crise de poluição sonora que a gente comentou no começo. E não é só um vizinho com som alto de vez em quando, é estrutural. São os alojamentos empresariais, a rotatividade altíssima de pessoas, os carros de som e as sirenes. Tudo junto. E aí, qual é o abismo entre a indignação da pessoa e a política pública? Ao abismo é o formato da queixa. Se os moradores vão numa audiência pública, pegam o microfone e falam: a gente precisa de mais paz, ou tem muito barulho aqui, Que é o que é super legítimo. muito legítimo. Mas os técnicos da prefeitura acabam ignorando isso na hora de redigir a lei. E não é porque eles são cruéis, sabe? É porque uma queixa subjetiva não encaixa naquelas caixinhas do plano diretor que você explicou. Uma reclamação genérica não é uma diretriz. É tipo ir no médico. Imagina, a pessoa entra no pronto-socorro e só fala: doutor, eu tô com dor, e deita no chão. Não aponta onde dói, não diz quando começou. O médico, que no caso é a prefeitura, fica de mãos atadas. Ele não tem como receitar um tratamento sem o exame, sem saber onde é o problema. Perfeita analogia. A ausência de parâmetros técnicos paralisa a máquina pública. E é aí que entra o método prático que a gente viu nas fontes. O hackeamento da burocracia, né? Isso. O material que o Jorge Guerra Pires curou ensina justamente a fazer essa tradução. São 3 passos bem claros para transformar a dor numa linguagem que a prefeitura é obrigada a engolir e processar. Então vamos detalhar isso porque aqui a coisa fica realmente interessante. Qual é o primeiro passo? O primeiro é ter clareza do problema. Descrever o que, o onde e o como. É o tal do bug report no seu sistema. Não adianta dizer que o problema é barulho. Tá, e como a gente traduz isso? Tem que documentar, tipo, olha, existe uma emissão de ruídos contínuos por veículos automotores e alojamentos comerciais, especificamente na zona residencial X, a partir das 5 da manhã. Nossa, bem específico. Sem isso, a proposta morre na praia. Aí a gente vai para o segundo passo, que é a proposta concreta. É escrever a linha de código nova. No lugar de pedir tranquilidade, a gente pede o quê? Você pede a criação de zonas de controle de ruído específicas para áreas residenciais e regras rígidas de licenciamento para os alojamentos. Aqui esse é o terceiro passo. Porque só ter a ideia não adianta, tem que saber onde protocolar, né? Exato. O terceiro é o caminho legal. Você vincula essa nova regra à revisão do Código de Posturas do município e ao zoneamento. É entregar o pacote pronto para o jurídico da prefeitura. E sobre entregar esse pacote, tem um ponto nas fontes que eu achei fascinante. Sobre a força da coletividade. Porque hoje em dia é muito fácil fazer um abaixo-assinado na internet, tipo no change.org, e achar que resolveu. Ah, sim, o ativismo de sofá. Pois é. As fontes dizem que isso ajuda na pressão midiática, mas para o direito administrativo não vale quase nada. Um abaixo-assinado não substitui o canal oficial, né? Não substitui. A diferença é gigantesca. Quando você faz uma petição online, é só um megafone na praça. Mas quando um grupo de moradores preenche um formulário técnico oficial numa audiência, o sistema gera um número de protocolo. E o protocolo muda tudo. Muda o jogo. Porque, por força de lei, a prefeitura é obrigada a analisar aquele protocolo, emitir um parecer e, se for rejeitar, tem que justificar tecnicamente o motivo. O protocolo coloca a sua exigência na mesa do prefeito. Então, a fórmula é quantidade de moradores organizados mais domínio técnico. Se a gente volta lá para o documento de Ouro Preto, ele fala muito sobre as zonas, tipo zona de proteção especial, zona de adensamento controlado. Sim, as EPEs e as ACs. Isso. E se os moradores de Antônio Pereira não propuserem limites de ruído para as zonas deles, o que acontece? O código da cidade vai usar os parâmetros genéricos. E, na prática, parâmetro genérico significa que o barulho vai continuar, só que agora totalmente dentro da lei. A poluição sonora fica legalizada pelo seu silêncio na audiência. Caramba! A omissão legislativa engole a comunidade. E esse método de participação estruturada
fica ainda mais vital quando a gente para de falar só de barulho e entra nas ameaças físicas. Com certeza. A gente está falando de coisas bem mais graves agora. Pois é. O caderno de proposições mapeia riscos existenciais no território. O documento detalha inundações na bacia do Rio Maracujá, risco de deslizamento lá na sede do município e, claro, os impactos da mineração. Que é o grande elefante na sala. Exatamente. E para tentar controlar isso, a prefeitura usa ferramentas como as Áreas de Diretrizes Especiais de Risco, as ADR, e sugere soluções baseadas na natureza, as SBN, tipo jardins de chuva. E se conectarmos isso ao quadro geral do macrozoneamento, a TEA fica super complexa. Porque a prefeitura tem que equilibrar as áreas urbanas com as unidades de conservação e o mais tenso de tudo, as zonas de autossalvamento, as AS. Que são as áreas de risco de rompimento de barragem de rejeitos, certo? Isso. A cidade está tentando legislar sobre como as pessoas vão viver e investir numa área que, ao mesmo tempo, precisa de planos de evacuação constante. É uma contradição muito forte. E aqui entra uma dúvida que me bateu lendo as fontes. A prefeitura tem engenheiros, fundações de pesquisa, mapeamento por satélite. Eles escreveram 144 páginas de diagnóstico. Se eles já mapearam todos esses riscos geológicos com tanta tecnologia, por que o relato hiperlocal do morador ainda é necessário? A tecnologia não dá conta do recado sozinha? É uma ótima pergunta. E a resposta é que a tecnologia satelital vê a macroestrutura, mas ela é completamente cega para a dinâmica micro. Como assim? Tipo, o satélite da prefeitura sabe exatamente qual bacia tem risco de alagar, mas ele não sabe qual bueiro específico naquela rua de Antônio Pereira entope sempre que chove, sabe? A Defesa Civil monitora a barragem, mas é a mãe lá na rua que sabe como os caminhões pesados da mineradora destroem o asfalto e colocam as crianças em perigo na hora da saída da escola. Então os dados técnicos são só o esqueleto. A experiência do morador é a carne que preenche isso. A inteligência técnica mapeia o risco, mas a inteligência territorial mapeia o impacto. Resumiu perfeitamente. Nenhuma equipe técnica tem um nível de detalhe de quem vive a rotina. Quando o morador manda uma proposta bem formatada, ele preenche o ponto cego do mapa. Então, o que tudo isso que a gente conversou hoje significa na prática? Fica muito claro que engajamento cívico eficaz não é só dar opinião. Não mesmo. É uma habilidade técnica, uma tradução. Ter o direito democrático de falar é lindo, mas para transformar um incômodo visceral, tipo o som alto às 5 da manhã, numa emenda no código de posturas, se precisa dominar a arquitetura da burocracia. Participar de verdade é influenciar a decisão com propostas viáveis. E o tempo para fazer isso está correndo. O plano diretor vai moldar a vida, a economia e a segurança de Ouro Preto para os próximos 10 anos. Se o espaço da lei não for ocupado pelas propostas bem estruturadas dos moradores, ele vai ser preenchido por quem já fala a língua do sistema e, normalmente, não são os interesses da população que ganham essa corrida. E isso me deixa com uma pulga atrás da orelha para a gente encerrar essa imersão de hoje. A gente falou muito sobre traduzir a dor para o idioma técnico da burocracia governamental. Sim. Mas pensa comigo se o futuro das nossas cidades é desenhado só por quem aprende a falar esse juridiquês. O que acontece com as dores daquelas pessoas mais vulneráveis que não têm tempo ou recurso para aprender a formatar tudo em 3 passos? Nossas cidades são realmente democráticas ou elas estão sendo governadas só pelos melhores tradutores de editais? Fica aí o convite para quem está ouvindo refletir quem realmente está segurando a caneta na hora de desenhar sua cidade.